pessoal, tudo bem? Professor Duzão aqui no canal Enox Química e vamos hoje para a resolução do simulado do Colégio Objetivo que ocorreu hoje no dia 19/4, beleza? É o seguinte, antes de começar a nossa resolução, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhasse esse canal, curtisse os vídeos, indicasse o nosso canal para quem tem dificuldade em química, para quem gosta de química e para quem está na luta aí para uma vaga na universidade. Vamos lá, vamos começar? É o seguinte, a questão número 14 aqui, ela traz um comparativo entre os nomes antigos, o nome proposto por Lavoisier e o nome atual de algumas substâncias que foram historicamente estudadas por esse cientista Lavoisier. E aqui, na questão número 14, ele pede para examinar o quadro e identificar as duas substâncias simples. Ele quer substâncias simples, olha aqui, ó. Substâncias simples presente pelos seus nomes antigos. Então vamos lá. O nome antigo inicial chamava de ar vital. Esse ar vital, o nome proposto por Lavoisier é o oxigênio e o nome atual é o oxigênio. Isso aqui, a fórmula molecular é O2, beleza? O ar inflamável, tá? Ele era chamado antigamente, o nome proposto por Lavoisier foi hidrogênio e o nome atual foi hidrogênio. Aqui, ó, H2 é a fórmula molecular. Aqui chamava-se de ar fixo, depois passou a ser chamado de ácido carbônico e hoje é chamado de dióxido de carbono. CO2 é a fórmula molecular. Ácido vitriólico, né? Ácido vitriólico, chamado de ácido sulfúrico por Lavoisier e atualmente chamado de ácido sulfúrico. Então, H2SO4 é a fórmula molecular. O vitríolo azul, ou vitríolo de cobre, é o sulfato de cobre 3, certo? Então, aqui é CuSO4. Como esse daqui tem valência 3, então vai ficar o 3 aqui e o 2 aqui, beleza? Tranquilo? Maravilha. E esse aqui é 2 menos, ó. Maravilha. Aqui, ácido marinho, depois o nome chamado por Lavoisier foi ácido muriático e ácido clorídrico, HCl. Beleza? O sal marinho, ou muriato de soda, e depois chamado de cloreto de sódio, NaCl, é a fórmula molecular. Soda aerada ou soda efervescente passou a ser carbonato de soda e depois carbonato de sódio. Então é Na2CO3. Aqui a valência é 2 menos, aqui a valência é 1, então um carbonato só, beleza? Maravilha. Então ele pede quais são as duas substâncias simples presentes pelos nomes antigos. É o ar vital e o ar inflamável, que são as duas substâncias simples aqui, ó. Então como é que ficou? Ficou a alternativa B, beleza? Alternativa B aqui, ó. Ar vital e ar inflamável. B. Maravilha, gente. Vamos passar para o próximo. Exercício número 15, ele traz a tabela periódica e fala sobre a ligação de uma possível molécula de NaCS, ou seja, uma ligação química envolvendo o sódio e o césio, beleza? Então esse texto ele vai falar basicamente disso. Com base nas informações do texto, em seus conhecimentos é correto afirmar que o césio é um elemento químico radioativo, verdade, né? E devido a essa característica, a molécula de NaCS não se formaria sem esse modo inovador, da linha 2. Na verdade, há uma impossibilidade de ocorrência dessa molécula aqui, que a gente já vai ver. Então, o raio atômico do Na é maior que o CS, mas na verdade não. O césio está aqui, ó, na tabela periódica, enquanto o sódio está aqui. Então, o raio atômico do césio é maior, então a gente já descarta essa B também. Na C, o terceiro laser L10 usado no experimento serviu para retirar um nêutron de césio, tornando um cátion. Gente, para se tornar um cátion, você não precisa tirar um nêutron.
Você não precisa retirar um nêutron. Você tem que tirar um elétron. Então, essa daqui é improvável também. Na D, na natureza, com esses elementos se esbarrando por acaso, linha 14, a tendência seria formar CSNA e não NaCS, justificando o caráter inovador do experimento. Impossível aqui também, essa é uma impossibilidade. Por quê? Independentemente de ser NaCS ou CSNA, a gente vai ver que a última alternativa está correta e vamos explicar por quê. Porque o césio e o Na não formariam uma molécula espontaneamente. Isso não ocorre de forma espontânea, uma vez que ambos têm grande tendência a formar cátions e ligações iônicas. Por quê? Porque tanto o Na como o césio, eles têm um elétron na última camada e eles são doidinhos estão doidinhos para que esses elétrons saiam. Então, são dois elementos que têm uma tendência grande a doar elétrons, eles não se ligariam. Beleza? Vamos ao 16 agora, o exercício 16. O exercício 16 diz que na Alemanha, um elemento pesado, confirmado por experimentos com colisor de partículas, e ocupará sua justa posição como elemento 117 na tabela periódica. Bombardeando amostras do berquélio radioativo com átomos de cálcio, pesquisadores criaram um átomo com 117 prótons, então quer dizer que o número atômico aqui é 117, beleza? Originando um elemento químico de aproximadamente 42% mais pesado que o chumbo, beleza? Então o chumbo, ó, a massa dele é 207. Então vamos considerar aqui que 207 corresponde a 100% da massa, né? E se é 42% mais pesado, a gente pode fazer e 142%, que são os 100, mais os 42% de peso excedente. Então vamos botar um x aqui e fazer a regra de 3. Então, o resultado dessa regra vai ser o seguinte: x igual 207 vezes 142, tudo isso dividido por 100. O resultado dessa equação aqui vai ser 294. Deixa eu trazer um pouquinho para cima aqui. Então, o x é igual a 294. Possivelmente essa seria a massa atômica do novo elemento químico. Então, 294, alternativa A. Beleza? E aqui no exercício anterior, a alternativa I. Eu esqueci de falar. 17. Tá? Exercício 17. Por lei, a quantidade máxima de corante urucum C25H30, deixa eu só diminuir um pouquinho a ponta da caneta. Beleza. Então, por lei, a quantidade máxima de corante urucum C25H30O4 permitiria que 100 gramas do alimento, que é de 0,002 gramas. Assim, a quantidade máxima de moléculas desse corante presente em 500 gramas de salsicha deve ser aproximadamente. Então, vamos lá. Primeiro, calcular a massa molar. Tá? A massa molar já está aqui, ó, 394. E ele dá também a constante de Avogadro. Beleza? Então, 394 seria a massa molar. Vamos lá. A concentração permitida em 100 gramas de alimento é de 0,02. Então, se em 100 gramas a legislação permite 0,002 gramas, 0,002 gramas em 500 gramas, X. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar a 0,01 grama desse corante de urucum permitido em 500 gramas de salsicha, mas não é isso que ele pergunta. Ele quer saber a quantidade máxima de moléculas presentes. Bom, então vejamos o seguinte. Então quer dizer que na constante de Avogadro, ou seja, em 1 mol, 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, eu tenho o quê? Qual o valor que eu tenho aqui? 394 gramas. 394 gramas, certo? E em
1,01 grama. Quantas moléculas eu terei? Se a gente fizer essa conta, chegaremos a 6,0 vezes 10 a 23, multiplicado por 0,01, tudo isso dividido por 394, igual a x. O resultado dessa equação é 1,5 vezes 10 elevado a 19 moléculas. Beleza? Maravilha, gente. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Para resolver o exercício 18, que vai falar sobre raio iônico, a gente tem que fazer um exercício aqui de tentar entender como é o comportamento dos íons após ele perder ou ganhar elétrons. Então, vamos ter uma noção aqui. Ó. Veja aqui. Ele vai falar do raio iônico, tal, da importância deles, e aí ele pede para a gente considerar basicamente 4 raios iônicos, né? Do cálcio, do cloreto, do potássio e do magnésio. Aí ele fala que a alternativa que melhor associa esses íons aos valores de raios iônicos, né, em termos de medidas, então ele fala aqui que um picômetro é 10 a menos 12 metros, então ele pede para que a gente caracterize o tamanho desses íons aqui. Então vamos lá, ó, vamos pensar comigo. Cálcio 2+, o cloreto, Cl-, o potássio, certo? E o magnésio. Vamos colocar o magnésio aqui embaixo e vamos entender o comportamento desses caras, né? Magnésio 2+. Bom, vejamos. O cálcio, ele perdeu os 2 elétrons da camada de valência. Se ele perdeu esses 2 elétrons da camada de valência, significa que ele ficou menor, certo? O cloreto, na verdade, ele recebeu um elétron, então tecnicamente ele ficou maior. O potássio doou um elétron, certo? E o magnésio doou 2 elétrons, certo? Doou os 2 elétrons aqui. Então, vamos entender o comportamento desse tipo de exercício aqui, desse tipo de íon, tá? Então, veja só que o raio iônico ele estabelece mais ou menos um certo ordenamento dos elementos químicos à medida com que eles doam ou recebem elétrons. Eu posso dizer aqui que o átomo de cloro, né, se eu fizer aqui uma comparação entre os elementos em relação à posição na tabela periódica, eu vou ter alguma coisa assim, ó. Alguma coisa mais ou menos assim. Então, um esboço da tabela. O cloro ele vai estar posicionado mais ou menos aqui, ó, desprezando aqui os gases nobres em questão. Tá? O cloro estará aqui. Aqui eu vou ter o potássio. Tá? Aqui o cálcio. E aqui em cima o magnésio. Então, quer dizer que entre os maiores aqui estão aqueles que estão em regiões mais baixas da tabela periódica. Então, cálcio, potássio e o cloro seriam os maiores. Como o cloro ele recebe um elétron e ele acaba, né, por ter 17 prótons e receber um elétron, significa que vai ocorrer uma certa expansão nas suas camadas eletrônicas. Então, eu posso caracterizar que o cloro é um dos maiores elementos. Tá? Então, aonde eu estou marcando aqui, significa que os elementos que são considerados maiores são os de 167 picômetros. Certo? Então, eu posso garantir que o cloro é o maior elemento químico. Certo? Então, beleza. Agora, e o menor? Qual seria o menor? O menor aqui seria o magnésio. Certo? Então, pessoal, eu acho que já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia. Aonde ele coloca magnésio como o primeiro e cloreto como o elemento de maior raio iônico, é o que nós temos uma grande chance de eleger a alternativa aqui. Então, seria coerente a alternativa D justamente por esses argumentos que eu dei, ou seja, os argumentos de posição na tabela periódica, de comportamento quando ele doa ou quando ele recebe elétrons em relação ao seu devido tamanho. Beleza? Vamos então para a questão número 19 agora.
fala aqui sobre o átomo de prata. Tá? Eu não vou ler a questão inteira, tá? Porque senão ficaria uma correção muito extensa, um comentário muito extenso. Então, vou pegar os aspectos principais aqui. Ele diz que a prata tem número atômico 47. Então, Ag 47. Quando a gente faz a distribuição da prata, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tal, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Certo? Vamos chegar nisso aqui, o estado fundamental, ou seja, a prata com 47 prótons e elétrons. Então, aqui estão sendo distribuídos os elétrons. Ele pergunta a configuração eletrônica do íon prata, Ag1+. Então, ele quer saber Ag+ aqui, qual é a configuração? Gente, quando aparece esse mais, significa que ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu um elétron, olha aqui, ó, esse cara foi embora, ele foi doado, certo? Então, a configuração desse íon vai ser o que agora? Então, Kr é criptônio, que ele dá o valor aqui que é 36, 36, 46, 4d10, seria o mais adequado, né? É a alternativa B, beleza? B, aqui. Muito bem? Vamos para o 20 agora, exercício 20. Então, a química é responsável pela melhora no nosso dia a dia, está inserido no cotidiano e beleza. Aí ele pede para assinalar a alternativa que representa a substância simples. Então, primeiro, substância simples. Alumínio é simples? É simples. Água é simples? Não é. Então, essa a gente já elimina. Alumínio é simples, água não é, e alumínio é simples. Bom, já diminuímos 3 aqui. Agora ele quer uma substância composta. A gasolina é composta? Ixi, ela é uma mistura. Então essa daqui a gente já elimina. Então essa já está eliminada. Alumínio, água é uma substância composta? É uma substância composta. E água aqui também é uma substância composta. Depois ele pede uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea é aquela que a gente não consegue detectar quais são os componentes da mistura. A gasolina, a gente não consegue detectar os componentes. Então, ela é uma mistura homogênea. E o granito? O granito é aquelas pedras que a gente geralmente usa em pia. Dá para a gente ver certinho ali o quartzo, o feldspato e a mica, né, que são 3 minerais que compõem o granito. Então, aqui eu não posso fazer uma distinção clara. No caso da gasolina, eu não faço uma distinção clara dos componentes da mistura, mas o granito eu consigo fazer. Então, isso não é mistura homogênea. E, por fim, mistura heterogênea, que seria o granito. Então, a resposta aqui é a alternativa C. Beleza? Maravilha, gente. Vamos para o exercício número 21 agora. O exercício número 21, ele vai trazer algumas substâncias, vai dar a temperatura de fusão dessas substâncias e a temperatura de ebulição. E aí ele vem com a problemática, né, que na Rússia, né, na Copa do Mundo, foi realizada a Copa do Mundo 2018, e lá apresentou uma temperatura média de 20 graus Celsius, certo? Durante os jogos. Aí ele pergunta, nessa temperatura é correto afirmar que, vamos lá, o bromo seria líquido? Bom, vamos pensar o seguinte, bromo, a temperatura que ele passa do estado sólido para líquido é menos 7 graus. Então, ele é líquido de menos 7 até 59 graus. Depois aqui ele é gasoso, depois de 59. Então, ó, na primeira já matamos a charada. O bromo seria líquido. O cloro seria líquido? Vamos ver. O cloro ele é sólido em menos 103 para temperaturas menores. Ele é líquido até menos 134 graus. Menos 34 graus. E depois ele é gasoso. Então, está errado. O cloro não é líquido. O iodo seria gasoso? Nossa, o iodo ele só é gasoso depois de 184 graus. O mercúrio seria sólido? O mercúrio só é sólido em temperaturas mais baixas do que menos 39 graus Celsius. As 4 seriam sólidas? Não. Então a resposta aqui claramente é a A. Beleza? Muito bem. Vamos agora ao exercício 22, que fala sobre
massas, massas molares, etc. Então vamos lá. Esse eu acho que é a necessidade da gente ler inteiro. Então ele vai dizer que fertilizantes do tipo NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, possuem proporções diferentes de elementos nitrogênio, fósforo e potássio. Uma formulação comum utilizada na produção de pimenta é o NPK 4:30:16, que significa 4% de nitrogênio, 30% de pentóxido de fósforo e 16% de óxido de potássio em massa. Assim, a quantidade em mol de fósforo contida em 100 gramas desse fertilizante é de aproximadamente. Bom, primeiro a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ver que em 100 gramas, 30% é de P2O5. Bom, então eu posso dizer que 30 gramas é de P2O5, certo? Maravilha. Então tem 30 gramas de P2O5. Aí ele quer saber a quantidade em mol P contida em 100 gramas desse fertilizante. Ops, aí vamos lá. Então quer dizer que, ó, quantidade em mol. Então em mol ele quer saber. Vejamos. Então em 30 gramas eu tenho em 100 gramas eu tenho 30 gramas de P2O5, certo? Muito bem. Então, qual é a massa molar disso aqui? Vamos ver massa molar de P2O5. A massa molar aqui vai ser 31 vezes 2 e 16 vezes 5. Fazendo as contas, 31. Opa, deixa eu corrigir aqui. Aqui é 2 vezes 31, perdão. Vamos lá. 31 vezes 2 é 62, mais 5 vezes 16 é igual a 80. 80 mais 62 é igual a 142. 142, certo? Então quer dizer que dessas 30 gramas aqui, certo? Nós temos o seguinte, ó, vamos abaixar mais um pouco aqui para estabelecer o raciocínio. Quer dizer que em 142 gramas, ó, vejam só, em 142 gramas, certo? Eu tenho 62 gramas de fósforo. 62 gramas de fósforo. Enquanto que em 30 gramas do composto, eu vou ter X. Então, 142x é igual a 30 vezes 62. X é igual, deixa eu só abaixar aqui para poder continuar escrevendo. Então, 30 vezes 62, tudo isso dividido por 142. X é igual, vamos fazer a continha aqui. Então, 30 vezes 62 é igual, dividido por 142. Então, eu tenho 13,0 gramas. 13,09 gramas. Então, se eu quero saber quantidade de mols, então quantidade de matéria, N, é igual a massa dividido pela massa molar. N eu não sei. A massa é 13,09. A massa molar do fósforo é de 31. Então, N é igual a 13,9 por 31. Então, 13,09, perdão, né? Dividido por 31. Então, eu tenho 0,42 mol. 0,42 mol, arredondando aqui. Certo? Vamos ver qual é a alternativa. 0,42 mol é a alternativa C. Beleza, gente? Muito bem. Vamos então agora para o exercício 23, certo?
O exercício 23 ele diz o seguinte, que 5,6 litros de gás flúor nas condições, né, ele dá 3 amostras. Então, 5,6 litros de flúor, 5,6 litros de flúor, ele dá 20 gramas de cobalto, então 20 gramas de cobalto, cuja massa molar é 60 gramas por mol, beleza? E 5,6 de hélio, 5,6 litros de hélio, 5,6 litros de gás hélio. A pergunta é a seguinte: assinale a alternativa cujo gráfico representa comparativamente as quantidades de átomos nas amostras A, B e C. Então ele quer saber qual tem mais átomos. Átomos não é molécula, viu? É átomo. Então vamos lá. Vou fazer aqui. Bom, é o seguinte. A teoria cinética de gases diz o seguinte, que 1 mol de qualquer gás perfeito ele ocupa 22,4 litros. Então, 1 mol de qualquer gás perfeito ocupa 22,4 litros, certo? No caso do flúor, eu tenho 5,6. E em 5,6 litros, quantos mol de F2 eu tenho? Não sei, vamos fazer a conta. Então, nós temos o seguinte, 22,4 litros vezes x, tá? Aqui é x, ó, beleza? É igual a 5,6, porque é 5,6 vezes 1, produto em cruz aqui, certo? Então, x é igual a 5,6 dividido por 22,4 litros. Então, 5,6, esse valor, né? 5,6 dividido por 22,4 litros é igual a 0,25. Então, x é igual a 0,25 mol. Como eu tenho 2 átomos por molécula, eu multiplico esse valor por 2, certo? Então, 0,25 vezes 2 é igual a meio mol de átomos. 0,5 mol de átomo. De flúor, no caso, né? Então, esse é o primeiro indicativo. Agora, vamos calcular para o segundo. 20 gramas, né, de cobalto, sabendo que é 60 gramas por mol. Aí a gente vem aqui, ó. Equação é N igual a massa dividido pela massa molar. N, não sei. Massa, a massa é 20 gramas. Dividido por 60, então 20 dividido por 60 é igual a 0,33. Então, N é igual a 0,33 mol. Como o cobalto é um átomo só por molécula, então nós temos esse valor aqui mesmo, 0,33. Beleza? E agora vamos ver o terceiro caso, que é o caso de 5,6 litros de hélio. Vamos lá. A gente já viu que 1 mol é 22,4 litros em volume de qualquer gás, né? Então, 5,6 litros, nós teremos X. Gente, a gente já fez essa conta aqui. Vai dar 0,25, mas vamos fazer de novo, não tem problema. 22,4x, então 22,4x é igual a 5,6. X é igual a 5,6 dividido por 22,4. X é igual a 0,25. Como mol, né? Como o gás hélio ele é só hélio, não é L2, não é hélio 3, não, é só gás hélio, a composição desse gás, então ficou 0,25. Então no gráfico ficaria assim, ó, 0,5 para flúor, 0,33 para cobalto e 0,25 para hélio. Então o gráfico ficaria numa decrescente. Vamos lá conferir para ver qual é? Vamos lá? Ficou letra C aqui, ó. Confere comigo aqui. C. Beleza? Maravilha. Vamos então para o próximo.
A próxima, que é a última questão, ó, passou rapidinho, gente, tá? Isso aqui tem videoaula lá no meu canal, você pode conferir, que é sobre misturas, sobre azeotrópicos, eutéticos e tal, você pode dar uma conferida lá. Então ele diz o seguinte, de acordo com esses gráficos de mudança de estado, podemos afirmar corretamente que 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Bom, 1, olha aqui, ó, eu tenho uma variação na fusão e uma variação na ebulição. Então, o gráfico número 1 é claramente uma mistura. Uma mistura simples, uma mistura comum. A gente pode chamar isso de solução, certo? Para se adequar aqui ao exercício. Então, pode ser AB, pode ser AC, certo? Muito bem. O número 2 aqui, ó, eu tenho valores constantes de fusão e valores constantes de ebulição. Se você acompanhou a minha aula sobre gráficos de substâncias, misturas, etc., você vai saber que o que está no número 2 aqui é uma substância pura. Por quê? Porque eu tenho 2 patamares constantes de fusão e de ebulição. Então, isso é uma substância pura. Beleza? E por fim, o gráfico número 3, eu tenho uma variação na temperatura de fusão e uma constante na ebulição. Isso aqui caracteriza um azeotrópico, ou uma mistura azeotrópica. Então, quer dizer que aqui eu tenho a alternativa B. Maravilha, pessoal? Eu espero que vocês tenham ido bem nesse simulado. Tá? O fim do ano promete com os vestibulares, promete com o Enem, e sempre que possível nós estaremos aqui tentando resolver alguns exercícios com vocês para melhorar ainda mais o conhecimento de vocês em Química. Então, eu deixo o meu último recado antes de terminar o nosso vídeo, que é: curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe todos os nossos vídeos, indique os nossos vídeos para os seus amigos, para aqueles que têm dificuldade em Química. Maravilha, gente? Então, me despeço de vocês, um grande abraço e até mais. Valeu, gente!